Meus irmãos, graça e paz, bom dia, mais uma vez bom dia, né? Sejam todos bem-vindos. Se você tem aí a sua palavra de Deus, abra no livro de 1 Samuel, capítulo 7, e nós oramos para que Deus trate conosco. Nós oramos para que o Senhor nos dê uma palavra nessa manhã, nesse lugar. E eu creio do fundo do meu coração que essa palavra será dada. 1 Samuel capítulo 7, eu quero ler com vocês, e se possível em voz alta, se você me ajudar, o verso de número 12. 1 Samuel capítulo 7, verso de número 12, na Almeida Revista e Corrigida. A palavra de Deus diz assim, vamos juntos, todos nós? Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Diga glória a Deus. Que texto lindo, que texto. Ele fica mais lindo ainda quando nós entendemos o contexto em que isso foi dito. Quando nós somos convidados a dar assim um passo para trás e tentar entender por que isso foi dito. Ebenezer, e até hoje isso é dito, e hoje isso está sendo declarado nesse lugar. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, tem nos sustentado o Senhor, tem nos ajudado, nos agraciado, nos abençoado o Senhor. Eu não sei se na sua vida pessoal você também pode fazer essa declaração. Ebenezer, pastor, na minha vida, até hoje, Deus tem me sustentado, Deus tem me agraciado. Amém, igreja? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa palavra Ebenezer, ela aparece 3 vezes na Bíblia. E aqui no livro de 1 Samuel. Em um contexto um pouco diferente, as 2 primeiras se referindo a um local. Ebenezer, na verdade, vamos colocar aqui para vocês essa definição. O tema de hoje é esse. Pode colocar o tema, né? Primeiro lá. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer é o nosso aniversário de 3 anos. Então, vamos definir essa palavra. É uma palavra hebraica que significa pedra de ajuda. Pedra de ajuda. Ou pedra do socorro. Também era o nome de um lugar, uma aldeia de Efraim. E aparece, como eu disse a vocês, 3 vezes, e nós vamos ver as 3. Nós vamos ver as 3. Você vai deixar guardado no bolso aí do coração esse capítulo 7. Esse capítulo nós vamos terminar, a gente vai voltar nele e vamos encerrar nele, terminar nele. Mas para dar o efeito de entendimento dessa declaração do profeta, do sacerdote Samuel, a gente precisa entender em que contexto ele disse isso, por que ele disse isso, por que essa palavra, essa frase, ela é tão importante e tem peso para mim, para esse lugar, e creio eu que se não tem para você até hoje, vai ter a partir de hoje. Essa é uma frase linda demais dentro desse contexto, que começa no capítulo 4. Você volta aí 2, 3 páginas na sua Bíblia, e no capítulo 4 vai ser a primeira vez que essa palavra Ebenezer aparece nesse texto, no livro de 1 Samuel. A primeira vez que vai aparecer aqui é no capítulo 4. Eu vou ler o verso primeiro, que diz assim, capítulo 4, verso 1. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Saiu ao encontro, Israel saiu ao encontro, a peleja, a luta, a guerra aos filisteus, ou contra os filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, aqui aparecendo, apontado como um lugar. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Nós estamos no capítulo 4 de 1 Samuel. Eu penso que vale a pena uma revisão, uma lembrança do que aconteceu antes dentro do livro de Samuel, para que a gente não entenda de maneira equivocada o que está acontecendo aqui agora. No capítulo 1, você não precisa nem abrir lá, mas muitos de vocês vão lembrar. O livro de 1 Samuel começa com um milagre. A história de Ana, Penina e Eucana.
Eu não sei quantos de vocês lembram disso, mas Ana era estéril. Eles iam de ano em ano à casa do Senhor, e o desejo do coração dela, a oração dela era por uma criança, por um filho. E como se não bastasse, a Penina, sua competidora, sua rival, assim a própria Bíblia a chama, embravecia, irritava ela, tirava sarro dela, e ela subia à casa do Senhor quebrada. Até que um dia ela vai para a casa de Deus, ela rasga o coração na casa do Senhor, ela é mal compreendida até pelo sacerdote da época, que se chamava Eli, que a teve por embriagada, essa hora do dia, cheia de vinho, mas ela estava amargurada de alma, clamando a Deus por um filho, e naquele dia ela rasga o coração, ela chora abundantemente, e ela faz um voto a Deus. Isso tudo no capítulo 1, ela diz: Deus, se o Senhor me der um filho homem, um menino, eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida. Mas não é dar como a gente dá filho hoje para Deus. Sabe como é que a gente dá filho hoje para a gente? Ora assim na igreja: Deus, eu entrego meu filho para o Senhor. Aí de tarde a gente já está: o que eu faço com esse meu filho? A Ana não, ela deu mesmo. Deus a ouviu, o Senhor se lembrou de Ana, frase linda. Deus a visitou, o milagre nasceu, e a própria Ana diz: por esse menino orava eu. Ela diz: mama o menino, ainda muito pequenininho. Vocês estão vendo o menino? Nome do menino? Samuel, nome do milagre. E ela vem com o menino na igreja. E o sacerdote, ele disse: então por esse menino eu orava, sacerdote. E agora eu estou trazendo aqui a mochilinha dele, a malinha dele, porque eu estou entregando ele para o Senhor. Já imaginou se a moda pega? O pastor está aqui. Tem um quartinho aí na igreja aí, que eu trouxe aí, eu entreguei para Deus. Mas ela fez isso literalmente. Termina sim o capítulo 1. O capítulo 2 ele é importante, ele é pesado, mas ele é importante. Porque no capítulo 2, os pecados da casa de Eli são denunciados. Eli tinha 2 filhos, os nomes eles são estranhos, mas vale a pena lembrar: Ofni e Finéias. Esses 2 filhos do sacerdote, eles eram terríveis, pecadores, complicadíssimos. Eles roubavam a oferta, eles eram terríveis diante de Deus, a ponto da Bíblia os definir como filhos de Belial. Era o que se chamaria hoje filho do diabo. Eram os filhos do sacerdote Eli. No capítulo 2 ainda há um juízo contra a casa de Eli, porque o Eli sabia dos pecados dos seus filhos e não os repreendia, não os punia, não os advertia. E fica uma lição para nós aqui, porque omissão também é pecado. Tiago 4,17 diz: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Pecamos quando fazemos algo de errado, mas também pecamos quando deixamos de fazer o que deveria ser feito. E assim termina o capítulo 2 com uma palavra de juízo contra a casa de Eli. Começa o 3 é bonito, porque no capítulo 3 há a chamada de Samuel. Agora ele está na igreja, morando lá. Eu falo igreja, vocês estão entendendo, não é? Não tinha esse formato de igreja. Mas ele está lá no santuário, e ali dormindo, ele escuta uma voz dizendo: Samuel, Samuel. E ele levanta, muito pequeno, criança ainda, e ele vai lá no quarto do Eli, do sacerdote. Pois não, o Senhor me chamou. Chamei nada, menino. Vai dormir, você está doido? Aí vai dormir, meu Deus, eu sei o que está acontecendo comigo. Aí ele vai deitar, a voz de novo: Samuel. Samuel levanta, e ele vai, não, ele diz assim: pois não, sacerdote, o Senhor me chamou. E foram assim 3 vezes, o que já mostra que Samuel realmente é muito obediente. Porque se já na segunda, o sacerdote já diz assim, o Eli: que é isso, guri? Também já não volto mais aqui. Mas ele não, ele volta lá as 3 vezes, até que o próprio Eli entende e diz: se te chamar mais uma vez, você não volta aqui. Você responda assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tá bom, Eli. Aí o menino Samuel vai deitar. E Deus insiste. Eu gosto de pensar nisso. Deus insiste
William, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E então Deus trata com Samuel, separa ele para o sacerdócio e dá a ele uma palavra de juízo que aconteceria na casa de Eli. Percebemos aqui então que a casa de Eli não continuaria no sacerdócio e haveria uma transição no que diz respeito ao profeta, a sacerdote e juiz Samuel. Aquele que viria a se tornar um juiz Samuel. Tudo isso no capítulo de número 3. E aí começa o 4, que é o que a gente está lendo agora. Aparece pela primeira vez o nome Ebenezer, fazendo alusão a um lugar. Nesse lugar há uma batalha, atenção, uma primeira guerra travada contra os filisteus. Nessa primeira batalha Israel perde. Olha o verso 2, capítulo 4, verso 2. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, estendendo-se a peleja, a luta, a guerra. Israel foi ferido diante dos filisteus. E por que Israel perdeu? Bom, eu penso que agora a gente já sabe que Israel não estava bem com Deus. Acabei de dizer a vocês que já havia uma palavra inclusive de juízo contra a casa de Eli. Eles estavam distantes do Senhor, estavam pecando contra Deus, perderam a bênção, a graça da proteção de Deus. E agora eles perdem uma primeira batalha para os filisteus, e aí eles têm uma ideia equivocada no verso 3 e 4. No verso 3 eles pensam assim, os sacerdotes, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, no pecado. Eles dizem assim, já sei, para a gente vencer, vamos lá buscar a arca do Senhor. Vocês lembram da arca do Senhor? A arca do Senhor é aquela espécie de baú de ouro, argolas, querubins, asas abertas em cima, e representava durante todo o Antigo Testamento a própria presença de Deus. Onde a arca estava, ali era como se o próprio Deus estivesse. E de fato no Antigo Testamento era assim. A arca de Deus representava a própria presença de Deus ali. E diz o texto que eles vão nos versos 3 e 4, eles pegam a arca pensando, olha o raciocínio deles, vamos voltar para a guerra contra os filisteus. Já fomos feridos uma vez, né? Mas nós vamos voltar de novo para a luta, só que agora nós vamos trazer a arca. Mas na cabeça deles, equivocadamente, eles pensam, se a gente for para a guerra com aquele baú de ouro, vai dar certo. Quer dizer, vivendo errado, mas se eu carregar a arca, vai dar certo. Infelizmente, abra um parênteses aqui, é o raciocínio de muita gente. Não tem problema a maneira como eu estou com Deus. Eu faço aqui, sei lá, o meu voto, eu faço aqui o meu propósito, eu faço aqui a minha mandinga espiritual, meu abracadabra gospel, vocês lembram disso? Meu Shazam, crente. E então vai dar certo. E na verdade, tudo que Deus quer é você, é a sua vida completamente inteira para Ele. Você pode dizer amém por isso? Essa lição nos versos 3 e 4, ela é muito interessante, porque eles voltam para a guerra com a arca de Deus, Ofni e Finéias, não, agora vai, mas eles estão ruins com Deus, mas acham que levando um baú, um instrumento, um objeto, o problema está resolvido. Resultado, no verso 10, uma amarga e tremenda derrota. Mais uma. Só que essa foi mais doída do que a primeira. Essa, vale a pena a gente ler o verso 10. O texto diz, pelejaram mais uma vez os filisteus, Israel foi ferido, mais uma vez, e fugiram cada um para sua tenda, e foi tão grande o estrago, está escrito assim, tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. 30.000 morreram. Naquela primeira guerra, 4.000 morreram. Agora, 30.000. E agora eles foram com força pensando que, por causa da arca, daria certo. E deu muito errado. Então o coração do povo derrete. Na verdade, esse é um capítulo muito triste. Eles acabam de perder a guerra, mas vai piorar. E o que piora? O verso 11 diz assim,
tomaram a arca de Deus. Os filisteus tomaram a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, você lembra do nome deles? Ofni e Finéias, morreram nessa batalha. Os 2 filhos do sacerdote. Quer dizer, já dá para fazer uma lista de coisa ruim que já aconteceu no capítulo. Acabou, pastor? Não, vai piorar ainda. Dá, pastor? Dá. Olha o verso 18, pula para o 18. Quando alguém escapou e saiu correndo da batalha, foi contar para o Eli, o pai do Ofni e Finéias, o sacerdote, o cabeça. E quando chegou lá, o sacerdote estava sentado numa cadeira. O texto diz assim no 18. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, na hora que o cidadão que contou as novas, fomos feridos, os filisteus tomaram a arca de Deus e mataram seus 2 filhos. É muita notícia ruim. É muita notícia ruim de uma vez só. Ele estava sentado numa cadeira, e o texto diz que ele, com a notícia, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Nossa, pastor, que coisa, hein? Termina agora a ruindade? Não, ainda tem mais um pouquinho. E então, no verso 19, esse é o capítulo da ruindade, irmão. No verso 19, estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo essas novas, essas notícias horríveis, de que a arca de Deus era tomada e de que o seu sogro, o seu marido morreram, ela encurvou-se e deu à luz. Ela entrou em trabalho de parto. Vocês estão imaginando toda essa cena? É muita tragédia num capítulo só, irmãos. E ela começa a entrar em trabalho de parto. E o texto diz que as dores lhe sobrevieram, e ao tempo em que ia morrendo, ela morre no trabalho de parto. Nesse parto ela morre. Ela ia morrendo, então disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, não tenha medo, tiveste o filho nasceu. E ela ia morrendo, ela não respondeu nada, ela não fez caso disso, mas ela deixou uma última palavra, ela soltou, e disse: olha, chama o menino, e acabou. Dizendo, o que significa e acabou? Foi-se a glória de Israel. Ela morreu. E nasceu e acabou, que significa foi-se a glória de Israel. Porquanto a arca de Deus foi levada presa por causa do seu sogro, por causa do seu marido. E disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Puxa, o que me faz ler um texto tão triste como esse num dia de festa? Eu olho para esse capítulo, irmão, você pega assim esse capítulo, sabe aquele capítulo que você pega assim, você faz assim, dá uma espremida, pinga sangue? Você diz, meu Deus, mas é muita tragédia. É muita coisa ruim que aconteceu aqui no capítulo 4, e a pergunta é, onde é que tudo isso aconteceu? Você lembra do versículo 1 do capítulo 4? Vamos lembrar? Põe o verso 1 desse capítulo. Verso 1. Vamos lá comigo? Comigo. Veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, entre Mispa e Sem, junto a Ebenezer. Tanta coisa ruim aconteceu nesse lugar. Agora eu queria que você prestasse muita atenção em mim. Porque eu estava lendo esse texto, falando com Deus e orando, disse assim, meu Deus, como o Senhor é bom. Como Deus é bom. Eu queria que você olhasse um pouco para a sua vida assim, e enxergasse como Deus é bom. Porque Deus, o Deus que eu sirvo, que você serve, o Deus que nós abraçamos, Ele é especialista em transformar a nossa dor em alegria. Ele é especialista em fazer com que o lugar de sofrimento, de tristeza, sabe, aquele ambiente, porque você lê um capítulo como esse, tudo isso de tão ruim acontece ali, junto a Ebenezer, e você pensa, meu Deus, um lugar como esse, será que um dia eu poderei sorrir de novo nesse lugar? E agora eu não estou mais falando desse lugar necessariamente físico, material.
Talvez você esteja aqui me acompanhando em casa, já esteja entendendo que esse lugar pode ser um momento, esse lugar pode ser um casamento, esse lugar pode ser uma família, esse lugar pode ser dirigindo uma empresa, esse lugar onde um dia você quebrou e foi tão humilhado, onde tanta coisa ruim aconteceu, que quando alguém diz assim para você, junta a Ebenezer, meu Deus, seu corpo até muda, corre um líquido, você até muda de cor e diz, Deus me livre. E acredite, muita gente pensa assim deste lugar chamado igreja. Nesse lugar, gente, muita gente já sofreu. Muita gente foi ferida, muita gente foi entristecida, muita gente perdeu a esperança, muita gente foi magoada, em nome de Deus. Em nome de Deus. Muita gente se abriu, muita gente investiu, financeiramente pôs o que tinha no coração, a vida, e agora voltam quando alguém diz assim, lá junto de Ebenezer, entre Mispá e Sem, a pessoa, pelo amor de Deus, nem me fala disso. Deus me livre esse negócio de casar de novo. Quero saber mais de filho, não. Depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu enfrentei, o Espírito Santo fala com você e te mostra nessa manhã qual é esse lugar. Entre Mispá e Sem, junto de Ebenezer, aquele que foi o seu ambiente de dor, de sofrimento, onde você sangrou, onde doeu, onde você foi ferido. Acredite, como Deus é especialista em transformar a nossa dor em propósito. Como Deus é especialista em transformar esse lugar de tristeza em alegria, esse ambiente de dor e pranto em felicidade. Só o nosso Deus pode fazer um milagre desse. Uma pessoa que não podia tocar no assunto, misericórdia, eu não quero nem que você mexa com isso hoje. Eu amo esse lugar, esse ambiente. E é nesse ambiente, é nesse lugar que Samuel lá na frente vai erguer um altar, vai erguer um monumento de pedras e vai dizer, Ebenezer. Só que agora o contexto é diferente. Agora não é, deu tudo errado. Agora é, até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, depois do capítulo 4 e de tanta tragédia, o capítulo 5, a gente passa por ele de uma maneira bem tranquila, porque aparece pela segunda vez o nome de Ebenezer. Eu disse a vocês que vão aparecer 3, né? A primeira, no capítulo 4, no início, e eles perdem a batalha lá, são marcados ali, derrotados, humilhados, e uma sucessão de tragédia acontece. E tudo começa perto de Ebenezer. No capítulo seguinte, o capítulo 5, esse nome vai aparecer mais uma vez agora no verso 1 e 2. Olha só. Os filisteus, pois, tomaram a arca e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Levaram embora a arca do Senhor. Tomaram a presença do Senhor. Foi embora. Por isso o nome acabou. Foi-se a glória do Senhor. Levaram embora a presença do Senhor. E é interessante o capítulo 5, eu resumo ele para você, porque os filisteus, os inimigos, pegam essa arca de Deus e levam e colocam essa arca dentro de um templo que eles haviam erguido para o Deus deles, chamado Dagon. Dagon. Eles colocam a arca, depois você pode ler com tranquilidade esse capítulo, eles colocam a arca dentro do templo de Dagon. E Dagon era um deus de pedra, grande. E a arca na frente dessa estátua. No outro dia cedo, misteriosamente, a estátua está de cara no chão diante da arca do Senhor. Todo mundo olha, mas quem derrubou esse negócio aqui? Eles pegam, levanta a estátua, levanta Dagon, tadinho do Dagon, né? Põe Dagon de pé, coloca Dagon de pé. E ele vai dormir. No outro dia piorou, porque agora Dagon está sem cabeça, sem braço. E com a cara, o corpo todo, a estátua no pó.
E nesse capítulo, uma sucessão de praga, a mão de Deus vem contra os filisteus, mas de tal maneira que termina o capítulo 5 deles dizendo: olha, nós precisamos nos livrar dessa arca. Esse negócio aqui para nós não é bênção não, esse negócio aqui é coisa ruim, vamos nos livrar. Então eles terminam o capítulo 5 cogitando se livrar da arca, o que acaba acontecendo no capítulo 6. Aí começa o 6. Se no 5 eles cogitam e planejam, no 6 eles executam, pegam a arca e mandam embora e devolvem. Eles até tentam levar para outros lugares, mas era tanto tumor, era tanta praga, era tanto sofrimento e até morte no meio dos filisteus, que eles concluíram: a mão do Deus deles está pesando sobre nós, vamos nos livrar desse negócio, dessa arca aqui. Mandaram e devolveram a arca. E isso está no capítulo de número 6, que termina com o povo de Israel encontrando no carro de bois a arca e levando a arca então para o seu lugar. O tempo passa e começa o capítulo que nós começamos a ler hoje e vamos terminar nele, o capítulo 7. E o capítulo 7 começa com um concerto, igreja, na altura do verso 3. Samuel, agora juiz, sacerdote, profeta, ele vai dizer aqui no verso de número 3, capítulo 7, o seguinte: então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses, com D minúsculo, deuses estranhos, e astarotes, deuses também estranhos, ídolos, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Samuel realmente foi um tremendo guia espiritual para aquele povo. É tão importante você poder contar com alguém que diga: ei, para com isso, o caminho não é esse, o caminho é aquele. Você precisa contar com Deus, você precisa se humilhar diante do Senhor, e é muito bom você ter amigos assim, que te elogiem em público, mas tenham condição de confrontar no privado, de olhar nos olhos, na bolita dos seus olhos, e dizer: você está errado, não é assim que Deus diz, não é assim que a palavra fala. Isso é amigo de verdade. É gente que ama a gente. Glória a Deus por essas vidas. Samuel reúne o povo e diz: gente, nós estamos muito tempo nas mãos dos filisteus. Agora a arca está de volta, mas nós já aprendemos a lição. Não adianta você ter um baú se o seu coração está distante do Senhor. Nós precisamos fazer um concerto com Deus, irmãos, disse Samuel. Nós precisamos nos voltar para Ele. E se nós largarmos todos os outros deuses, se nós acabarmos com todas as concorrências do nosso coração e servirmos só a Ele, Deus vai nos livrar das mãos dos filisteus. Isso trouxe ânimo, coragem para um povo entregue, sem esperança, abatido, frustrado, marcado por tragédias, do lado de Ebenezer, ou em Ebenezer. E então eles tomam uma decisão, e eu amo essa decisão, e eu quero plantar essa decisão no coração dessa igreja. O verso seguinte, o verso 4 diz: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, Astarotes, os ídolos, os outros deuses estranhos, com D minúsculo, e serviram só ao Senhor. Diga glória a Deus. Ai, que decisão linda. Que todo ídolo do nosso coração, porque eu posso estar ministrando aqui agora e você pensando: graças a Deus, uma estátua não tem lá não, Dagon lá em casa não tem, mas às vezes está aqui, irmãos. Está aqui dentro um ídolo, uma estátua, alguma coisa que ocupa o nosso coração e que sutilmente toma conta de nós a ponto de se tornar o nosso Senhor. A propósito, a Bíblia diz que aquilo que te escraviza, que te domina, que você não consegue viver sem, é o teu Deus, é o teu Senhor.
Misericórdia da minha vida. Se eu não tiver isso, pronto. Se isso não for Deus, você tem um ídolo erguido no seu coração. É tempo de conserto com Deus. É tempo de ir diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero um recomeço, eu quero uma nova história para a minha vida. E essa história, ela não vem só com um objeto, abraçar apenas um propósito, uma campanha. Essa história de mudança começa aqui dentro, quando todos os ídolos são destronados do nosso coração. E nós desocupamos o trono para Ele. E dizemos em alto e bom som: Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Nada deve ser complicado e difícil para eu abrir mão. Se eu tiver que comparar e confrontar entre Deus, entre o Senhor, entre a presença dEle e qualquer outra coisa perca o seu valor imediatamente. E a coisa foi tão séria que no verso 7, o verso 5 e 6, o concerto foi muito lindo. Disse mais Samuel, igreja, e hoje a voz de Samuel ecoa para a Igreja Batista Nacional nessa manhã em Ribeirão Preto. E a voz dele, ele diz: congregai todo Israel em Mispa. Vocês devem lembrar desse lugar. Está ali, logo, em Ebenezer. E orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali naquele lugar de conserto agora, lugar de reparação: pecamos contra o Senhor, lugar de arrependimento. E julgava Samuel nos filhos de Israel em Mispa. Diga glória a Deus. Então os filisteus se levantam. Percebem o movimento de Israel. Israel estava dominado pelos filisteus e atemorizado. Vocês devem lembrar que a última derrota foi vexatória. Eles estão apavorados e os filisteus vêm contra Israel. Eles estão tão apavorados que no verso seguinte eles pedem oração, no verso 8. E o texto diz que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, o nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Eles já estavam acampados para virem guerrear contra o povo de Israel. Então Samuel vai orar ao Senhor. E algo que eu particularmente acho fantástico acontece aqui no verso 9. No verso 9, Samuel tomou um cordeiro. O texto diz que ainda mamava. Cordeirinho. Sacrificou ao Senhor. O texto diz que clamou Samuel ao Senhor por Israel, e termina com uma frase linda: e o Senhor lhe deu ouvidos. E eu olho para esse cordeiro e penso: que cordeiro é esse, igreja do Senhor? Qual é o cordeiro que foi sacrificado por nós, a fim de que eu e você obtivéssemos vitória? Jesus de Nazaré. O cordeiro de Deus foi morto. O cordeiro de Deus foi sacrificado, para que o lugar que um dia foi de desprezo, de vergonha, de humilhação, seja lugar de honra, de vitória, de renovo, de graça, de perdão, de recomeço para a sua vida. Ali aquele cordeiro foi sacrificado, Deus ouviu, e no verso 10, a vitória vem de um modo espetacular. O nosso Deus é espetacular. Escute o que diz o 10. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, o cordeirinho está sendo apresentado. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia, com grande trovoada sobre os filisteus. E aterrou, ou aterrorizou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Vamos ler esse verso 10 na NVT? Pode ser, Samuel? Vamos ler esse verso. Você pode ler comigo, em voz alta? Nós já vamos orar, daqui a pouquinho.
Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Aí, capricha. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus. E eles foram derrotados diante dos israelitas. Será que a gente pode aplaudir o Senhor? Que troveja! A voz do Senhor é poderosa. E então vem o verso 12, que nós começamos lendo. Pode voltar para a Arque. O verso 12, a gente começou lendo esse texto e a gente está fechando nele mais uma vez. Então Samuel, depois dessa tremenda vitória, em que Deus trovejou com a sua voz do céu, e os inimigos foram derrotados, Deus interveio, porque quando nos humilhamos, nos arrependemos, nos voltamos para Ele, Ele muda a nossa sorte, Ele transforma a nossa história. Você pode dizer amém por isso? E então, o texto diz no verso 12, Samuel tomou uma pedra, ele levanta ali uma pedra, ele pôs entre Mispa e Sem, e ele chama aquele lugar, o nome de Ebenezer. Agora a gente entende melhor o que isso quer dizer. E ele diz naquele lugar de tanta dor, no capítulo 4, de tanto sofrimento, de tanto sangue, de tanta tragédia, de tanto desgosto, ele levanta uma pedra ali e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero plantar no seu coração essa verdade. Aquilo que para você foi tristeza, amargura, tragédia, sofrimento, dor, desesperança, pode escrever o lugar da sua vitória, da sua graça, da volta por cima. Você ainda pode experimentar de alegria, de felicidade, de coroa no lugar de cinza, de alegria no lugar de pranto, de choro. Se nos voltarmos a Ele e permanecermos nele, e se o Senhor se agradar de nós nesse lugar, a mão de Deus continuará sobre nós, Ele continuará nos abençoando, Ele continuará nos poupando. Pedimos ao Senhor que nos livre da arrogância, do orgulho, da soberba, da presunção, da altivez do espírito. Pedimos ao Senhor que nos livre do equívoco, do engano, de achar que é por nossa causa, e entender que tudo é para Ele, é para a glória dEle, os pés dEle, nós precisamos estar todos os dias da nossa vida. Então o Senhor também se lembrará de nós. Que então podemos levantar aqui nesse lugar, nessa manhã, uma pedra, não mais no Oriente Médio, mas uma pedra aqui, igreja, um altar ao Senhor, e dizer nessa manhã em alto e bom som: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Senhor. Quem diria? Um ambiente, um lugar de dor, sofrimento, de alguns traumas, dificuldades e desapontamentos, poderia esconder uma igreja tão linda, tão maravilhosa. Deus faz, Deus faz, Deus faz. Podemos aplaudir o Senhor? A Ele a honra. Glória a Deus. Feche os teus olhos, ó Deus. Ebenezer, essa é a nossa palavra, Deus, é a nossa declaração nessa manhã especial para nós nesse dia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu Deus, o Senhor tem transformado um ambiente de dor e sofrimento, de desapontamento, meu Pai, desgosto, de frustração, desânimo e desesperança, em um ambiente de alegria, de vida, de vitória. Só o Senhor para fazer um milagre como esse.
Eu oro, Deus, para que esse milagre continue sendo feito pelo Senhor também nesse lugar. Aquele ambiente, aquele lugar, aquela situação, aquela história de dor e desgosto seja transformada na sua vida em uma história de graça, de vitória. Que Deus use a sua dor para a glória dele, e que você tenha a coragem de se voltar para ele em arrependimento, para então erguer no coração altar a ele, só para ele, e declarar nesse lugar, nessa hora, nesse ambiente: Ebenezer, Ebenezer, porque da minha dor um ministério surgiu, do meu fracasso e desapontamento um propósito, Senhor, ergueu. A ti, Senhor, a honra, a ti, Senhor, a glória. Nós nos voltamos a ti nesse momento, nós lhe pedimos perdão pelos nossos pecados. Meu Deus, nós, como ouvimos a declaração de Samuel, estamos sendo desafiados nesse lugar hoje a nos voltarmos a ti, e o texto diz: somente a ti. Revela-nos, Espírito Santo, ídolos no nosso coração. Revela-nos, meu Pai, deuses estranhos erguidos dentro de nós. E hoje eles sejam destronados. E hoje eles percam espaço na nossa vida. E o Senhor ocupe o lugar de honra. O primeiro lugar. Só tu és Deus e não há outro além de ti. Nos humilhamos diante do Senhor e lhe pedimos perdão. Nos assentamos à mesa com Cristo. Queremos renovar as nossas forças nesse lugar. Queremos nos erguer novamente, meu Pai, porque aquele que era para ser marcado como um lugar de dor, tragédia e perda, que o Senhor transforme em um lugar de graça, de perdão, de misericórdia e vitória para a glória do Senhor. E a igreja do Senhor diga amém. Amém.